Senhor, só tenho oportunidade não, porque eu sei que ora, eu sei que estuda e eu sei que lê Bíblia, senão não vinha não. Amém? Senhor, para as tuas mãos, a tua filha, conduz, faz conforme a tua vontade, usa conforme o teu querer. Ministra o nosso coração nessa noite, conforme o teu querer, Senhor. Não o que nós queremos, Senhor, mas o que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus Cristo. Paz do Senhor para a igreja, amém? Amém. Eu estou nervosa, muito nervosa de novo, mas eu já agradeço a oportunidade e os irmãos podem se assentar à vontade, já orado nessa noite. Eu não sou pregadora, vou trazer apenas uma meditação para a igreja daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Às vezes a gente está ouvindo uma palavra e às vezes um negocinho, a gente às vezes discorre o olhar do outro lado da página, ou às vezes um negocinho que o pregador fala, ou que o professor da escola dominical, ou quem está tendo a oportunidade fala, e a gente desperta a nossa curiosidade, que a palavra fica ali, né? No nosso coração. Lá, ler, meditar, ler de novo, fazer o que quiser, falar aos nossos corações, e da mesma forma que falou comigo, eu creio que vai falar com a igreja do Senhor nessa noite. Esses dias eu acho que foi numa aula de escola dominical, alguém teve uma oportunidade e me mencionou Jacó, mencionou ali Raquel e me despertou a curiosidade, porque a gente sempre, às vezes tem texto que a gente lê e a gente passa assim, a gente acostuma com aquela história, mas essa semana teve aula, a escola dominical, aí depois o pastor deu uma palavra, no meio daquilo tudo eu saí daqui com um versículo e ele está lá, martelando. Eu tenho que voltar lá e ler aquele texto todo de novo para mim ver o que o Senhor quer falar no meu coração. Então abre a tua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 29. Eu vou ler o verso 5. E ele lhes disse: Conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: Conhecemos. E disse-lhes mais: Está ele bem? E disseram: Está bem. E eis aqui Raquel, a sua filha, que vem com as ovelhas. Lá no verso 16, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leia, e o nome da menor, Raquel. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. É uns 6 meses que o pastor Manuel está falando: você prega? Eu não está falando. Aí eu entendi, não vou pregar, pede esse plano. Mas eu me senti privilegiada do primeiro culto do ano, e eu ter a oportunidade e a responsabilidade de trazer essa palavra para a igreja. A Raquel, eu sempre gostei muito da história da Raquel, porém eu nunca tinha parado para meditar, olhar a Raquel com os olhos que eu olhei dessa vez. E eu romantizava, vou confessar que eu romantizava muito a história de Raquel, né? Quando falava que, ao invés de entregar Raquel, Labão foi lá e entregou Leia, eu ficava triste com aquela história. Poxa vida, tadinha da Raquel. Eu romantizava essa história. Mas o Senhor começou a me bater a Raquel, e eu fui ler a Raquel. E o Senhor tratou
E hoje é a respeito disso que eu quero falar com vocês. Que às vezes eu me converti e o pastor daquela igreja, ele sempre falava algo com a gente. Olha, pelo menos uma vez por semana ele falava: não olhe para mim porque eu não tenho nada para vocês. Olhe para Cristo porque Ele nunca vai decepcionar vocês. Não olhe para mim porque eu sou homem, filho de mulher, e vou decepcionar. Então eles, uma vez por semana, pelo menos a gente ouvia pausadamente ele falando isso. E aí, quando eu vim ler isso aqui, eu falei: realmente, o homem, eu fiquei triste com a Raquel. Mas louvo a Deus pela vida dessa mulher, que há tantos anos e ainda a vida dela serve para nos exortar, para nos motivar, para nos ensinar, que é isso que a palavra do Senhor faz com a gente. O texto que a gente acabou de ler fala que Labão tinha 2 filhas, uma era Raquel, a outra era Léia. Em algumas versões, essa uma era Lia. Porém, a Raquel, quando a Bíblia fala, eu fico assim imaginando, quando a Bíblia chega a falar que uma mulher era bonita, de rosto e de corpo, eu fico paralisada, porque ela era muito bonita. Porque para a Bíblia ressaltar, é porque a Raquel era muito bonita. Mas a Léia, ela não era tão famosa. Ela era de olhos termos. Em alguma versão vai dizer assim, que ela é de olhos cansados, nem olhos tristes. Então, mas Jacó bate o olho na Raquel e se apaixona por aquela moça. E aí, ele trabalha, ele fica tão apaixonado que ele se propõe a trabalhar por 7 anos por aquela moça. E assim acontece. Ele trabalha por 7 anos e no final, na hora de receber o prêmio dele, ele é enganado. Aí vem, troca, toma a filha mais. Não conversou. Aqui entra uma missão para nós, gente. Quando vocês vão negociar, olha lá as letrinhas pequenas, tá? Do contrato. Não, aqui não tem isso não. A primeira é a filha mais velha. Não pode casar a filha mais moça. Tem que ser essa daqui. Não leu as letras. A gente sempre cai nesse negócio de não ler as letrinhas pequenas. E não é de hoje, tá vendo? Então, Jacó recebe Léia, e aí ele fala: poxa vida, você me enganou. Aí Labão fala: então você faz o seguinte, você tem que cumprir uma semana, né, que as núpcias, a festa de casamento durava uma semana, então ele ia cumprir aquele prazo e depois ele entregava a Raquel. Mas ele trabalharia por mais 7 anos, fechado. 14 anos ele trabalhou por aquela moça. A moça veio para a vida dele, formosa, bonita, e ele a amava. Aí entra a minha primeira frustração. Eu não achei, se tem, pode me corrigir, mas eu não achei em momento nenhum a Bíblia falar que Raquel amava Jacó. A Bíblia só fala que Jacó amava Raquel. Aí eu comecei a frustrar com a Raquel. Eu falei: poxa vida, eu romantizava o negócio, eu sofria por causa dessa história. Mas a Bíblia não vai dizer. Por isso que eu falo, a gente lê o texto. Eu nunca tinha parado para reparar isso daí. Mas a Raquel, ela tem algumas coisas que me trouxe a meditar. O ano de 2023, o Senhor iniciou na minha vida um ciclo. E eu fui podada, eu fui cortada, eu fui podada de novo, de janeiro a dezembro. Sempre com a poda. Mas é necessário isso. Aí quando eu fui ver a vida da Raquel, eu fui ver como é importante tomarmos corte, como é importante a gente olhar para nós e falar: eu tenho que mudar, é aqui. Nós estamos a caminho do céu. E se eu não tiver isso, do meu jeito, eu não vou alcançar o céu. Tem que ser do jeito do Senhor. É reino. Ou é do jeito dele, ou não. É verdade, Senhor. Não tem meio termo com o Senhor. Aí, para começar, lá no capítulo 30, no verso 1,
ela tinha inveja. A Raquel era invejosa. E quem que a Raquel invejava? A própria irmã. A Raquel tinha inveja da própria irmã. Olha só, vendo, pois, Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja da sua irmã e disse a Jacó: dai-me filhos. Ela tinha uma inveja tão grande, a ponto dela se irar e aborrecer Jacó. Que a Bíblia vai dizer que Jacó ficou irado. Ela provocou Jacó a ponto de Jacó ficar irado. Sou eu Deus para te dar filhos? A inveja, eu até anotei aqui, ó. A inveja é o descontentamento ou desejo profundo por aquilo que pertence ao outro. Eu não estou contente com o que eu tenho que ter o seu. A inveja, ela vai me levar a um ponto de eu ficar cega e não ser grata ao Senhor pela bênção que eu tenho, porque eu quero a bênção do outro. Eu não vou ser grata pelo que eu tenho. Eu quero que o outro tenha. A partir do momento que eu entendo que eu tenho que ser grata com o que eu tenho, o Senhor começa a me abençoar. É verdade, meu Deus. Porque às vezes, quem vai saber que eu tenho inveja? Ninguém vai saber. Mas o Senhor está vendo. E se eu não aceitar Ele vir e me podar, se eu não aceitar meus cortes, eu vou ser uma árvore frutífera. Então a Raquel, ela tinha inveja. E mais à frente a gente vai ver que isso trouxe consequências. Essa inveja trouxe consequências, impediu muitas bênçãos na vida da Raquel por causa disso daí. Ela não era contente com a vida que tinha. O cara trabalhou 14 anos por ela, amava ela, dava tudo por ela. Ela não dava bom não, porque ela não dava filho. A irmã que dava filho, então ela queria, não está bom não. Mais à frente a gente vai ver no verso 3 que ela era obstinada. Ela tinha uma obstinação. Qual era a obstinação da Raquel? Ser mãe. Ela queria ser mãe a todo custo. E o que é uma obstinação? Samuel 15:23. A obstinação é como a idolatria, culto a ídolos do lar. A Raquel era uma menina abençoada, gente. Vamos aprender com a vida dela, que ela foi abençoada para nos ensinar. A obstinação dela era tão grande que ela pegou a serva Bila e entregou para Jacó e falou: olha, para ela me dar um filho. E aquele filho ela tinha que colocar no colo e colocar sobre os meus joelhos. É meu, é posse minha. Obstinação. Às vezes a gente quer tanto uma coisa, eu quero. Gente, ela já era abençoada. A loucura por ter os filhos, como a irmã tinha, era muito grande. Ela tinha um espírito de competição terrível. Ela competia com a irmã dela, ela queria a todo custo. Competir, gente, é uma coisa saudável, é bom, né? A gente, esse fim de semana nós brincamos, nos alegramos, né? Foi bom, foi bênção, mas tinha alegria. Agora, a competição que tinha aqui, ela não era uma competição saudável. Lá no verso 8, a gente vai ver, ó, tive grande luta com a minha irmã e venci.
doentio, isso não é bom. Você sabe fazer o quê? Você pega o pano e sabe limpar o chão? Glória a Deus, limpa, porque você vai arrumar. Você sabe arrumar mesmo? Eu sei. Então arruma, que a irmã vai chegar, vai botar o bolo aí, vai ficar tudo maravilhoso. Fazer a minha parte é saber me colocar no meu lugar. A gente teve o nosso retiro e o presbítero Carlos, lá nos ajudando, ele falou uma coisa que achei. Nós arrumamos, né, os negócios e traz sei o quê, a florzinha, não sei das quantas. Aí ele falou assim: eu não sei idealizar assim, né? Eu não sei idealizar assim. Eu sei ajudar e tudo mais, mas eu não consigo imaginar para chegar aqui e fazer. Mas eu falei: tá, eu idealizo, você executa, porque ele tinha bom porte, força. Então, um idealizava, o outro executava. Não, dá uma ruguinha, puxa. Por isso é saudável. Cada um reconhecer o seu lugar. Cada um fazer aquilo que. E assim vai. Um fala bem, o outro que arruma, o outro idealiza. Aí, esse é o desejo do Senhor para as nossas vidas. Aleluia. Esse é o desejo. Aqui entra uma vez, temos que não competir, irmão. Não é competição, é unidade. O que é ser unidade? Não, é o culto do meu departamento. Aí, é isso? Não, não é isso. Você sabe fazer o quê? Glorifica ao Senhor, faça a sua parte. Isso é saudável. Competir é saudável, mas dentro dos limites. Quando começa esse tipo de competição aqui, ó, ele é doentio. Filipenses 2:3, ele vai dizer, ó: consideremos o outro superior a mim mesmo, e não que façamos as coisas por contenda ou vanglória. Simples. A Bíblia já está dizendo, não sou eu. E Raquelzinha, ô menina desconfiada. Raquel dava um jeito para tudo, sempre dando um jeito. Raquel, ela vai chegar a um ponto, ela sempre dava um jeitinho. A Raquel, ela sempre dava um jeitinho. Quando ela chega num lugar, determinado lugar, né, não sei, as tendas eram tudo junto, eu não sei explicar como é que era aquilo, mas estava a Leia e Rubens chegam. Rubens vai chegar e na mão de Rubens tinha raízes chamadas mandrágoras. Aquelas raízes é considerada no Oriente Médio como afrodisíacas. E quando ela vê aquelas raízes, ela fala: me dê. Leia, chateada, olha para ela: você já não tem o amor de Jacó, você já não tem o cuidado dele, o zelo dele, você quer essas raízes? Porque ela olha para aquelas raízes e pensa: agora eu dou meu jeito. Então, naquela chateação de Leia, ela fala: vamos negociar. Ela também gostava de negociar os negócios. Vamos negociar uma noite com Jacó e as mandávamos para mim. Gente, aqui acabou minha visão romântica com a Raquel, me pegou aqui. Como assim? Vai negociar uma noite? Ela pega aquelas raízes velhas, como diz uma, ela pega as raízes velhas, vai lá, vai fazer não sei o que, se é chá, se comida, e pega Jacó e fala: você pode. Gente, ela dava jeitinho para tudo, mas com o Senhor não tem isso, não tem jeitinho. A Bíblia vai dizer que o Senhor, ele olhou para Leia e viu que Leia era desprezada, e ali ele teve misericórdia dela, na minha palavra, isso daí já é minha conta, e ele abriu a madre de Leia. Quando Raquel consegue engravidar, a Bíblia já fala assim: e o Senhor se lembrou de Raquel. É totalmente diferente. E o Senhor se lembrou. Quer dizer, a Raquel não fazia nada para movimentar o Senhor a favor dela. A Raquel não chamava a atenção do Senhor para nada. Mas a Leia já tinha um negócio diferente com a Leia. Que ele olhou e falou assim: por ela ser desprezada, ela vai ser mãe.
é um Deus de misericórdia. O Deus que está na nossa frente é um Deus de misericórdia, é um Deus de bondade, é um Deus glorioso. Ele não tem jugo pesado, mas só que eu tenho que chegar diante dele e me rasgar. Quando ele fala, Senhor, olha aqui, muda isso aqui. Quando a gente fala que ela era desconfiada, a abençoada ainda foi mais longe. Labão tinha uns deuses lá, uns negocinhos, e Jacó resolve que ia embora. E Jacó pega a família dele, sem falar com Labão, vamos embora, e voltar para a terra dele. Quando ele resolve fazer isso, Raquel vai lá, recolhe aqueles deuses do pai dela, que não era dela, era do pai dela, e esconde. Ninguém sabia que aqueles deuses estavam com ela. Quando Labão desconfia, chega e fala, que é isso, Jacó? Você está indo embora com o meu povo, não vai deixar eu despedir, e ainda estão levando os meus deuses? E Jacó fala, não estou fazendo isso, eu não fiz isso. Então pode revistar a turma, e com quem for achado, tem atitudes, irmãos, que vai nos dar uma sentença. E uma sentença de morte foi o caso de Raquel. Porque a palavra aqui, ela abriu no mundo espiritual uma porta de morte para Raquel. Quando ele fala, olha, com quem for achado os deuses, vai morrer, é digno de morte. Raquel sentadinha em cima estava, sentadinha ela ficou. Quando Labão chega perto dela, ela fala, eu estou naqueles dias, eu estou menstruada, eu não posso me levantar. A mulher naquela época não podia ser tocada nesses dias. E ali, sem querer, porque ele não sabia, ele não imaginava que Raquel ia fazer isso, Jacó deu uma sentença de morte. O esposo dela deu uma palavra sobre a vida dela. Que tipo de palavra você está lançando dentro da tua casa? Para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos. Esses dias eu falei, pastor Joselito, mas a gente fala isso uma, fala duas, o pastor está aqui 43 anos repetindo isso. Como é que fala aqui? Parece que só se viu na vida de alguém da Bíblia. Porque no outro dia o senhor vai ver aquela pessoa repetindo isso. Que tipo de palavra você está lançando sobre a vida daquele que está do seu lado? Mas Raquel não morreu. Pior que ela morreu. A Raquel, por causa dessa atitude, a Raquel não viu o grande homem, que o filho dela, que ela teve com Jacó, o que ela tanto queria, ela não viu que ele se tornou. Ela não viu José se tornar um grande homem. Ela não viu José se tornar o cara do Egito por causa dessa atitude. Quem que sabia? Ninguém sabia. Ninguém sabia. Mas no mundo espiritual ela deixou uma marca que se cumpriu. Raquel aqui, ela deu uma sentença para ela que até desonra veio para a vida dela. Quer ver uma coisa? A Bíblia vai dizer que ela foi sepultada à beira do caminho que hoje é Belém. Se você ler a história toda, você vai ver que Leia foi sepultada na gruta junto aos patriarcas. Quem teve honra? A Leia. Só que para isso acontecer, Leia teve mudança de atitude. Raquel não teve mudança de atitude. A grande obstinação da Leia era ser amada, ter o amor de Jacó. A de Raquel era ser mãe. Só que a diferença delas é que elas mudam de atitude. A Raquel, ela foi enterrada num lugar qualquer, sem honra. A Leia foi enterrada junto com os patriarcas, que está lá escrito, isso está registrado. A Leia, olha só que coisa interessante, a mudança de atitude da Leia. A Rubens
quando nasceu Rubens, ela falou assim, agora me amará o meu esposo. Quando veio Simeão, ela falou, o Senhor viu que eu era desprezada e me deu este. Quando vem Levi, ela fala, agora o meu marido se unirá a mim, sempre pedindo, sempre falando, Senhor agora, vai dar o Senhor agora. Mas quando chega em Judá, ela fala, olha, chega desse negócio, porque agora eu louvarei ao Senhor. Aleluia. Mudança de atitude. Aqui ela muda de atitude. E de onde que vem Jesus? O leão, quem é o leão da tribo? De Judá. Mudança de atitude. Qual é a atitude que você tem que ter hoje para chamar a atenção do Senhor e Ele te honrar? Aleluia. Aonde que tem que mexer? É Por isso que eu verdade. falo que eu fui podada. Corte. Porque aonde que eu tenho que mudar, Senhor? Meu esposo é testemunho que eu sempre falo, Senhor, muda. Aonde que eu tenho que mudar? Porque eu quero ir para o céu. Eu quero estar nessa terra. É verdade. As duas eram obstinadas, mas uma mudou de posição, a outra não. Quando você vai ver a história, a Leia, ela tinha os defeitos dela, ela tinha também. Só que Leia, ela tinha uma outra forma de ver as coisas. O grande sonho dela era ser amada, ser desejada, viver aquilo que a irmã dela tinha, assim. Mas ela não fazia aquilo com mal. Ela tinha outra forma. E ela mudou de atitude. Eu agora vou louvar o Senhor. E o Senhor honrou. Aleluia. A Bíblia vai dizer que ela tinha olhos ternos. Só que algumas pessoas falam que ela tinha um defeito na visão, mas não era isso. Olhos cansados, olhos fracos. Mas vamos colocar que por algumas vezes ela teve a visão distorcida. E quando ela distorceu essa visão, ela focou demais no que aquele amor. E ela esqueceu da grande bênção que o Senhor estava dando a ela. Ela não viu o tamanho da honra. Porque coisa boa. O Senhor olhou para ela e viu a situação dela. O Senhor viu o desprezo que ela tinha. A Bíblia não fala a situação que se o pai negociou, se teve com chaves, nada disso. Mas a Bíblia fala que ela era desprezada. A Bíblia vai ser bem clara. Irmãos, não deixa o seu foco, aquela obstinação sua, tirar os seus olhos da sua bênção, não. É verdade, meu Não Deus. deixa não. Porque às vezes a gente quer tanto uma coisa e a gente esquece de ser grato pelo que a gente já tem. Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi que fala assim, um coração grato é um terreno fértil para um milagre. Seja grato. Não, mas eu não tenho. É motivo sim. Ainda que não tenha motivo. Conversa com alguém que está enfermo. Conversa com a mãe que está com o filho enfermo. Conversa com a mãe que está com o filho lá na cadeia. Sempre temos. Conversa com alguém que agora não tem para onde ir. Está chovendo, vai ficar debaixo da marquise. Aquela pessoa que está passando frio. É motivo sempre de alegria. É verdade, meu Deus. A Bíblia diz que a Raquel ainda tinha um outro defeitinho, que ela era estéril. Não é um defeito. Ela tinha uma dificuldade para engravidar. Mas o Senhor se lembrou e abriu a madre dela e ela teve 2 filhos. Às vezes nós somos estéreis, irmão. Às vezes nós conseguimos ser. Quem ensina o nome de Jesus fala? A árvore que não dá fruto, corta. Então, nós temos que dar frutos. Mas como que eu posso ser estéril? Às vezes nós sabemos que nossa boca não tem vida, não. Só sai bênção. Você quer ver um exemplo? Se tiver um irmão que não vem na igreja há muito tempo, e você for cumprimentá-lo, abraçá-lo, como você vai falar? Você não vai falar, né? Ah, mas você é uma Margarida.
porque eu experimentei. Eu gosto de falar daquilo que eu experimento, porque eu sei que dói e eu falo com propriedade. Quando eu estava aqui em Marechal, cuidando da minha mãe e vindo de Castelo, alguns irmãos desavisados falavam isso comigo. E certa feita, uma irmã da igreja, líder de um certo departamento, ela me chamou no canto e me deu uma dúvida, porque eu não tinha estado na reunião de esposa de obreiro. E a gente não era moleza não, tinha que estar, esposa de obreiro. E aquilo levou uma dúvida. Eu falei, irmã, olha, eu vou falar uma coisa para a senhora, eu faltei essa e no mês que vem eu também não vou estar. Porque eu não tenho como estar aqui na segunda-feira, porque eu só venho, eu chego aqui na sexta à noite, outra vez no sábado à noite, no máximo na segunda-feira, 4 horas da manhã, eu já estou retornando para Marechal. Ela falou assim, mas olha, o que está acontecendo? A minha irmã está enferma e eu tenho que ajudar os meus irmãos. Silêncio, acabou. É por isso, irmão, que a gente não deve fazer isso. Abraça o irmão. Nessa hora, a nossa boca está estéril, não tem vida. Nós não podemos ser sepulcros, não, nós temos vida. Isso é muito triste, não faça isso não. Nós temos que ser árvores que dê fruto. Esses dias eu estava conversando com meu esposo, eu falei, meu Deus, eu tenho tanto medo de um tiro ser podado e jogar no fogo lá. Mas é por isso que eu trouxe essa palavra aqui hoje. Não é uma palavra boa de ouvir na quinta-feira à noite, chuvosa, culto da família, todo mundo espera uma palavra de bênção para a família, mas que essa seja uma palavra de bênção para a sua vida, assim como foi para a minha. Que essa seja uma palavra de bênção para a sua vida, porque isso daqui são pontos, irmãos, que hoje pode parecer árvores. Está caindo na ferida um metiolate, que na minha época doía muito, mas é necessário, porque se nós não cortar esses pontos aqui, não tem céu. O reino é sério. Essa semana o versículo que o pastor leu e eu fiquei meditando nele, e depois eu vou ler, porque eu só sei assim, o Senhor mandou o homem e falou com ele, vai lá, faz isso e isso. Ele voltou, o outro chegou, não, o Senhor falou que é para você comer, beber. Aí o Senhor veio falar, mas eu não falei para você fazer nada disso. Ele só comeu e bebeu. Aí o Senhor veio para ele, mas eu não mandei você fazer isso. Agora você vai ter um probleminha na sua vida. E aquele homem, ele se tornou uma comida de leão. Nem em casa ele chegou.